Ó, sabe uma coisa que eu tenho muita inveja? É do pessoal que nasceu depois do ano 2000, velho. Os caras nasceram numa época tão boa que os brinquedos deles eram tão maneiros. Eu tô fazendo esse vídeo. Sério, a tecnologia evoluiu de um jeito que é tudo tão maneiro. Era um sonho que eu tinha quando era criança. Hoje em dia tem Beyblade, que é controlada por controle remoto. Uma fucking Beyblade, velho. Sabe qual foi a coisa mais tecnológica que eu recebi na minha infância? No Natal, meu tio chegou. E aí, garotão, como é que tá as namoradinhas? Vou morrer sozinho, tio. Olha, eu comprei pra você esse helicóptero. Take this, baby. Meu Deus, eu vou poder voar com um helicóptero. A gente botou o helicóptero no chão, pegamos o controle, ligamos ele, as hélices começaram a girar e ele não saiu do chão. Aí eu apertei o botão pra frente e ele começou a andar pra frente. Aí quando eu apertei o outro botão, ele começou a erguer voo. Mano, foi uma sensação muito louca. Só que aí eu percebi que ele não tava voando, tinha um bastão de plástico descendo embaixo dele, levantando ele. Sério. Eu fiquei muito triste nesse Natal, velho. Enquanto isso, hoje em dia as crianças têm drone, velho. A coisa mais avançada na minha época era um cachorro mecânico que mexia as patas e falava au, au. Então, no geral, era meio que se contentar com os brinquedos que a gente tinha. Coisas tipo o boneco do Melocoton, que era tipo um dos mascotes da Eliana. Ela tinha vários mascotes. Você podia tirar a caixa de som que tinha atrás dele, enfiar a mão no olho dele e meio que fingir que é um fantoche. Tinha o bebê da Eliana que o... Mano, a única coisa que aquele boneco fazia é o cheiro dele ser de morango. Eu não tenho olfato. Ah, agora eu entendi o que esse boneco faz. É um brinquedo que te faz lembrar dos seus problemas de segurança, causando trauma pra vida toda, fazendo você gastar muito dinheiro e tempo em psicólogo, até finalmente entender que tudo estava fora do seu controle e não era culpa sua, até que você finalmente comece a se amar e viver as décadas que você perdeu em toda a sua vida. Isso foi muito específico, você tá bem? Igual as crianças de verdade, obrigada, Eliana. Outro brinquedo que eu tinha era de um pato cabeludo que você balançava ele e ele ficava com cara de puto. E quando você penteava, ele ficava com cara bonitinha, mas também cá entre nós, quem não ficaria puto sendo balançado desse jeito? Lembrando que essas fotos que eu tô mostrando é dos brinquedos mesmo, velho. Foi difícil achar essas fotos. Outro brinquedo que eu tinha era tipo de um tucano, em que você enfiava a mão no cu dele e quando você apertava a boca dele, ele fazia um barulho de bé. E por final, o último brinquedo que meio que marcou minha infância foi um tipo de Olha essa cara dele, velho. Desculpa, eu não sabia que já tinha personagem do Beastars naquela época. Você conhece o Luiz Senpai? Oh, yeah, man. Então, ele era meio que simples. Você enfiava a mão no... Oh, yes. Ó, eu sei que a piada tá sem graça, mas o que eu posso fazer, velho? Antigamente, a única coisa que dava pra fazer era enfiar a mão no popô deles. Eu já disse, brinquedo não tinha tecnologia assim, velho. O máximo que você fazia era botar a mão ali e apertar os botões pra ele dar um soco. YouTube, não me desmonetiza, por favor. Antes de continuar o assunto do vídeo, eu queria falar sobre o pessoal que me ajudou a pagar a ração das gatas esse mês. Há um tempo atrás, eu falei sobre o editor que eu usava no começo do canal, que era o Wondershare, que virou Filmora. E, não sei se vocês lembram, ele era super simples, muito barato e bom. Ele realmente é bom. Só que não é todo mundo que tem um PC que aguenta um editor. Ou você nem quer fazer uma coisa muito complicada, só quer fazer uns efeitos, fazer uns cortes, melhorar um pouco a qualidade do vídeo e mandar pra internet. Para isso existe Filmora Go, o aplicativo de celular. Por que eu falei francês, velho? Mas ele é um editor de celular e ele consegue fazer tudo que você precisa. Botar texto, botar algum sticker, editar, melhorar o contraste, brilho, mudar a resolução. Ele é bem simples e conveniente. Ele faz o trabalho dele, ele não tá tentando te enganar, ele é um editor, ele faz o que o editor faz, poxa. Então se você gostou e tá procurando um editor pra celular simples e rápido, só acessar o link aqui na descrição. E não esquece de deixar um comentário caso você gostou do aplicativo, porque ó, a nota dele é bem alta. E agora, voltando pro vídeo. Então se depois de uma idade os brinquedos estavam muito simples ou muito caros a ponto de você precisar vender o seu rim, então a gente começou a pegar os brinquedos que eram de transformação. Tudo começou com os brinquedos do Power Rangers, que é bem famoso, mas possivelmente as crianças não sabem como eles são hoje em dia. Mas são aqueles brinquedos que você aperta o botão e a cabeça dele gira. E isso era incrível pra gente. Era o melhor dos dois mundos. Era um brinquedo que não era simples, mas que dava alguma diferença, era alguma mecânica. E é claro, tinha as versões de rico, que eram os Megazords, que se transformavam e separavam em partes e viravam animais. Tinha um moleque... Tem uma moto... Por que tem uma moto às 2 da manhã, véi? De qualquer forma, depois dos Power Rangers, evoluímos para os Cavaleiros do Zodíaco. Era uma ideia tão boba, mas o fato de você ter um boneco que você pode tirar e encaixar a armadura era muito legal. Você podia até fazer mistura entre as armaduras dos personagens. Isso não fazia sentido com a história do anime e tal, mas que eles tinham que aproveitar de algum jeito, né? Mas esses brinquedos eu não tive muito porque eu acho que minha família tava numa época meio ruim e meu pai nunca comprava quando eu pedia. Mas eu consegui um bichinho virtual, trocando pelo boneco do Coisa no meio de um trânsito, numa noite escura. Tipo, a gente tava no meio de um engarrafamento e uma criança apareceu na nossa janela falando se a gente queria trocar o nosso boneco do Coisa pelo bichinho virtual. E meu pai deixou de boa, tipo... Minha família é doente?
Eu acho que todo mundo conhece Pokémon. E uma coisa que era muito famosa antigamente era aquelas Pokémoninhas pequenininhas que você abria e tinha um bichinho dentro que parecia que você podia pegar. Aí assustou isso. Velho, isso me fez lembrar de uma história. Isso é recente, mas quando a gente tava na Liberdade, eu fiz uma daquelas gachapon. Sabe aquelas máquinas que você bota a moeda e vira e sai um negócio? Então, eu usei isso. E veio uma dessas Pokémons e veio um... Eu nem lembro que Pokémon era, mas era tão feio e grotesco, dava nojo tocando aquilo. E eu não queria levar aquilo pra casa. Aí eu vi uma criança passando com os pais, eu cheguei perto dele, dei pra ele o boneco e falei: é perigoso ir sozinho, leve isso. E nesse momento eu percebi o quão vergonhoso isso foi e eu virei e fui embora sem olhar pra trás. Pai, desculpa ter matado sua criança com um boneco radioativo. E agora chegamos ao ponto que me fez querer gravar esse vídeo. Você conhece Digimon? Então, teve um dia que eu e os meus pais, a gente foi lá pra Santa Fé e lá tinha uma loja de coisas japonesas. E lá tinha um boneco do Agumon muito louco, que ele se desmontava e virava e encaixava e ele evoluía pra forma final dele. Era muito louca. E por um milagre, meu pai comprou pra mim. O problema é que esses brinquedos de Digimon, eles são tão complicados que eles tinham um manual gigantesco em japonês. E o meu pai, o vendedor da loja, ficou tipo 1 hora tentando montar ele e descobrir como é que funcionava. Eu não sei porque eles encucaram tanto com ele. E eu lembro do meu pai falando: cara, ele não vai conseguir brincar com essa coisa. Ô senhor, você vai pagar agora que abriu a caixa, né, pô? Isso, tio. Faz ele comprar. Isso é verdade, porque pra eles foi uma coisa tão difícil, mas quando eu finalmente toquei no boneco, eu conseguia mexer nele normalmente. Isso até é um assunto interessante pra se discutir, porque, por exemplo, tem um vídeo aí na internet de um cara que ele modificou a bicicleta dele pra quando ele virar pra um lado, a roda virar pro outro, como se fosse uma bicicleta invertida. Ele demorou quase 1 ano pra aprender a andar de bicicleta desse jeito. E o filho dele demorou menos de 1 semana. Go ahead. This is how it starts. Look at this. Did you see his brain get it? So, in 2 weeks, he did something that took me 8 months to do. É muito incrível como a cabeça de uma criança consegue evoluir tão rápido e se adaptar pra vida. É uma coisa absurdamente incrível. E aqui tô eu fazendo filosofia sobre brinquedo, velho. E com o tempo, minha sede de sangue foi aumentando cada vez mais por plástico. O problema era, a gente não tinha mesada, a gente não ganhava dinheiro, a gente era criança. Então eu fiz um tratado de paz com meu irmão. A gente decidiu pegar nosso dinheiro da merenda e 1 vez por semana comprar um boneco novo. Assim a gente foi ganhando o Garudamon, o Ergarurumon. O problema é, se hoje em dia já é difícil comprar essas coisas diferentes, imagina antigamente quando não existia internet. E sem falar que a gente era criança, que não tinha dinheiro, então... era difícil. Anos foram se passando e a gente acabou perdendo esses brinquedos. E cala a boca, cachorro do vizinho, mas que inferno! Esse é o Toby, é o cachorro do vizinho, ele é um inferno. Prazer, Toby. E atualmente eu descobri na internet que relançaram os bonecos com a qualidade boa atual, com a tecnologia atual, sabe? Eu fiquei, tipo, muito nostálgico vendo isso. Aí eu dei uma pesquisadinha e eu encontrei os meus brinquedos antigos no Mercado Livre. Tá, não meus, mas... eu pensei, eu estou vivendo sozinho, eu ganho meu dinheiro. Então, que tal eu fazer... Matrix Evolution! Matrix Evolution. Eu fui atrás de cada um dos brinquedos antigos do Digimon. Só que eu acabei entrando num hype tão absurdo que eu comecei a ir atrás das versões mais recentes também. E o hype, ele não parou. E eu comprei umas versões que você tem que montar pedacinho por pedacinho até ele virar essa coisa linda e maravilhosa. E o hype não parou aí. Eu fui atrás de outros action figure, Demon Slayer, Dark Souls, Shaman King. E eu tenho sério medo até onde isso vai me levar. Isso é muito divertido, velho. E a bipolaridade tá como, meu velho? Agora, por favor, só não me pergunta quanto é que eu gastei. Mas fica aí de aviso pras mães. Se vocês não comprarem os brinquedos dos seus filhos, eles vão gastar um Fusca. Mas eu não me arrependo. É bonito. O Toby falou que você fez vídeo só pra mostrar os bonecos. Deixa o like. Esse vídeo não terá cenas explícitas e tá seguro pra comer enquanto assiste. E não pesquise os nomes citados, porque vocês não vão ver coisas bonitas, eu juro. Recentemente eu descobri que eu tenho um cisto aracnoide na minha cabeça. E por mais que o nome pareça, não, eu não sou Homem-Aranha e eu não tenho poderes, infelizmente. É só uma bolinha brilhante que tá na minha cabeça e agora tem que fazer um exame todo ano de R$1.000 pra ver se essa bodega não cresce
Ai, dinheiro. E não, eu não sou uma Crystal Gem. E como qualquer ser humano, quando eu descubro que eu tenho alguma coisa, eu vou pesquisar no Google. E pelas minhas pesquisas, não, eu não tenho merda na cabeça porque eu assisto Jojo. Vocês mentiram pra mim, internet. E nas minhas procuras pela internet, eu descobri várias histórias e cirurgias muito absurdas que existem no nosso mundo. E eu, como um bom canal, vou transformar isso em entretenimento. Pra começar, vamos começar com um caso muito leve, que é digno de um programa de comédia. Isso com certeza passaria no Todo Mundo Odeia o Chris. Tipo, ele é tão absurdo que parece mentira, mas quando eu pesquisei, mano, tudo indica que é verdade. No século XIX, existia um cirurgião chamado Robert Liston. Como naquela época não existiam anestesias pra fazer cirurgia, ele teve a brilhante ideia de tentar fazer a cirurgia o mais rápido possível pra pessoa sofrer menos. Simples assim. Cara, era tipo o Rambo. Ele pegava a faca, botava na boca, pegava a serra, segurava o paciente, cortava tudo e ia conseguir arrancar uma perna em tipo 2 minutos. E o cara ficou muito famoso por causa disso. Mas o que deixou ele infame foi a cirurgia mais rápida do mundo, com 300% de chance de mortalidade. Nesse dia, Robert estava inspirado. Ele queria fazer história. Então ele decidiu fazer um speedrun, a amputação mais rápida do mundo. Com o paciente amarrado na mesa, com várias pessoas assistindo e com seu fiel assistente ao seu lado, ele estava preparado. Quando o tempo começou a ser contado, ele começou a serrar e cortar a perna do paciente com uma brutalidade extrema. O cara começou a gritar e balançar pra tudo que é lado, tentando sair da mesa. Enquanto isso, o assistente tentava segurar ele, enquanto tentava ajudar também o doutor, e sangue jorrava pra tudo que é lado. Era o caos na terra. Os espectadores ficaram tipo, meu Deus! E um deles caiu duro no chão por causa do choque. Doutor, um deles caiu, não temos tempo pra isso. No meio da loucura, o Robert, por acidente, corta os dedos do seu enfermeiro. O enfermeiro grita em desespero. A plateia grita, o paciente grita, e Robert levanta a perna em celebração por ter amputado um membro em menos de 2 minutos. E por final, a cirurgia foi um sucesso. Se não fosse o fato que o paciente morreu algum tempo depois por causa de infecção, o enfermeiro também morreu por infecção e o telespectador, ele faleceu de choque. Mas tirando isso, ele era um bom médico. Sem brincadeira, ele era um médico realmente respeitado da época. E antes de morrer, ele até chegou a fazer a primeira cirurgia com anestesia da história. Ó, que coisa boa. E no tema de amputação, eu vou falar de novo de uma cirurgia que eu já falei num vídeo muito tempo atrás, no vídeo de assistir coisas na madrugada, que era a cirurgia Vaness, também conhecida como o pé no joelho. Ela é uma cirurgia bem simples. Se você tiver algo de ruim na sua canela que precisa ser removida, ao invés de amputar o pé inteiro, o que o médico faz? Ele arranca tudo que é, entre aspas, inútil entre o pé e o joelho, deixando os nervos e tudo que é importante intacto. Ele gira o pé, encaixa no joelho e costura tudo. No final, o que nós temos é uma perna totalmente funcional com um joelho que agora é um pé, que consegue dobrar. Isso facilita para as pessoas poderem usar próteses e poderem andar com mais facilidade. Pimba! Um joelho funcional, e é uma coisa que é realmente usada hoje em dia. Isso é muito louco e genial. E agora, voltando um pouquinho mais no tempo, lá pelo século XX, a gente ainda estava dando os primeiros passos para tecnologia, como criação de rádio, TV, antibiótico, vacina, e até mesmo a eletricidade só começou a ser acessível para as pessoas públicas, no geral, assim, nessa época. Então certas coisas pra gente que é meio óbvia e simples, como por exemplo próteses, principalmente para braços, não eram muito acessíveis ao público e serem extremamente caras. Foi então que um cara alemão chamado Hermann Krukenberg teve uma ideia genial. Vocês agora vão entender por que todo cientista louco de filme geralmente é um médico. Mano, é loucura. Se por um acaso do destino você perdeu sua mão, seja por acidente ou por causa da guerra, você pode fazer o que ficou conhecido como reconstrução de Krukenberg. Pra quem não sabe, nossa mão é ligada no nosso braço. E o nosso braço tem 2 ossos que eles ajudam a gente a girar essa região do braço. Então ele teve a brilhante ideia: se você perdeu sua mão, por que eu não corto no meio desses ossos e costuro, fazendo você ter uma garra de caranguejo que abre e fecha quando você gira a mão. E dessa forma, onde próteses não eram acessíveis, a pessoa poderia ter um movimento de uma pinça no seu braço como um caranguejo, podendo abrir e fechar ela, pegar coisas, segurar e ter uma vida relativamente normal, por assim dizer. Com o tempo, com a criação de próteses, essa cirurgia acabou sendo muito mais esquecida e abandonada, mas hoje em dia ainda aparece uma pessoa ou outra muito raramente na internet com um vídeo mostrando essa mão. Assim como a cirurgia do pé do joelho e essa daqui não são coisas extremamente gráficas, eu não recomendo vocês procurarem porque não sei se vocês são sensíveis, mas é exatamente o que eu tô descrevendo, literalmente. E agora, a última que eu encontrei é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Eu não sei nem como isso funciona. É a osteodonto queratoproteses. Falei errado, não sei, não li. Seguindo em frente. Mas ela também é conhecida como Strampelli. Essa cirurgia é usada para pessoas que têm problema de visão, que por um motivo ou outro não pode fazer um transplante de córnea, que é o trequinho na frente do olho que te faz enxergar. E qual é a solução que encontraram? Você nunca iria acertar.
Tá, então, escuta essa fofoca incrível. Eles pegam o seu dente, nesse caso, o seu canino, eles raspam ele até ele ficar retangular como um tijolinho. Alan, silêncio. Fazem um furo no meio desse tijolinho e botam uma lente como se fosse uma luneta, ou um telescópio. E aí, com essa bodega, eles implantam na frente do olho. E pelo resto da vida, a pessoa agora vai ter um telescópio no olho que vai fazer ela enxergar. Mano, como os caras têm essas ideias, velho? Tipo, é incrível, mas por quê? Como? Tipo, eu sei que tem a explicação de que a luz, ela é captada pelos olhos, e o olho traduz isso pro cérebro, e essa luneta tecnicamente capta os raios de luz também, então, tipo, faz sentido, mas caraca, velho, isso é surreal, é impressionante. E por final, tem a cirurgia que é mais importante pro canal, que é a cirurgia do like. Você vai ali e clica e eu ganho um like e o vídeo é recomendado pra mais pessoas. Olha como essa cirurgia é fácil, por que você não faz isso? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi muito legal fazer essas pesquisas, e medicina é algo incrível. E se vocês souberem de mais cirurgias engraçadas, deixem nos comentários pra eu talvez fazer uma parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu vejo vocês na próxima. Falou! Medic! Que o ser humano é o bicho mais cocô que existe no planeta, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas navegando pela internet, eu descobri uma história que me deixou ainda mais puto com a nossa raça que deveria ser extinta desse planeta. Tô sendo meio bruto? Possivelmente, mas vocês vão entender minha frustração. Bora começar do início. Sabia que no começo do planeta Terra, todos os continentes eram todos juntinhos? Então, é por isso que tudo parece que é um quebra-cabeça que dava pra encaixar. Mas então, voltando, tudo era juntinho e depois de 200 milhões de anos, tudo foi se espalhando até virar o que é hoje. E nesse mexe-mexe nada-nada, um pequeno continente se separou da África e formou a Ilha de Parades. Mas depois de uma guerra que envolvia titãs que comia pessoas, ela virou Madagascar. Professores de história, não me mate, isso foi uma piada. Então, se separando de Madagascar, teve uma outra ilha pequenininha afastada chamada Maurício. a Ilha de Maurício. Não tinha nenhum animal e muita pouca vegetação. Muitos anos se passaram até que começaram a crescer árvores e plantas que davam frutas. Até que finalmente Maurício. se tornou tipo um paraíso de Éden. Com o tempo, os pássaros foram fazendo visitas e viram que o lugar era incrível e a fofoca rolou solta. Ô tio, não é verdade que Maurício é bonito pra caralho? Viu? Eu falei que Maurício era muito bom. Até que os pássaros finalmente se mudaram pra lá e nunca mais saíram. Mas sério, por que você ia querer sair de Maurício. Não tem ninguém pra te pegar e você passa os dias só comendo e dormindo. Vários anos foram se passando e os pássaros foram evoluindo para uma vida mais cômoda. Com o tempo eles pararam de voar porque não tinha mais necessidade, porque não tinha mais que fugir de ninguém, e começaram a praticar sua caminhada, até que se tornaram bichos bem rápidos. Já que eles não precisavam mais voar, eles começaram a acumular energia em suas pancinhas e ficaram mais grandinhos e gordinhos. Porque é isso que acontece quando você só come o dia todo. E em consequência de só comer fruta o dia inteiro, seus bicos acabaram crescendo, de biquinhos pequenos e pontudos como triângulo, para bicos maiores como se fosse de tucanos. E como a vida deles era muito sussa, eles perderam total o medo de qualquer coisa, eles nem mesmo brigavam por território. Eles acabaram virando bichinhos muito amigáveis e de boa. Por que brigar quando você tem a paz? Ai, velho, viver em Maurício é muito bom. Falou e disse, brother. Muito mais tempo se passou, até que chegamos em 1598. Até que um certo bichinho muito parasita chegou de barquinho e falou: Caralho, agora essa ilha aqui é minha. E aí, João? eita priola, que galinha gorda é essa? Saudações de Você é tão Maurício. engraçadinha, vou chamar você de Dodô. Não, mas meu nome é Kleber. E o nome dessa ilha vai ser Rasputia. Ô tio, o nome da ilha é Maurício. Caralho, quanta madeira pra eu Não pegar. faz isso não, é minha Ô casa. bichinho gordo, você é gostoso? Eu não tô gostando da sua visita. Foi aí então que Maurício. virou um inferno. Pera aí, como assim? Os bichinhos eram tão inocentes que eles não sabiam o que era dor e medo. Os cachorros dos navegadores começaram a caçar eles e eles ficavam tipo: Ô, velho, por que você tá fazendo isso, mano? Isso dói. E enquanto eles eram caçados e comidos por todo mundo, os ratos que vieram junto com os navios começaram a comer os ovos deles. Ô, velho, não come meu filho, não. Eu ia dar um nome pra ele. Ô, tio, para de morder também. Ô. Ah, minha casinha, eu morava aí faz 10 anos, velho. O que eu fiz pra vocês, velho? Anos foram se passando e os dodôs foram sendo destruídos. Eles não conseguiam fugir dos seus predadores porque eles não eram rápidos. Isso quando a ideia de fugir surgia, porque eles eram tão de boa que eles não sabiam o que era fugir. Eles eram mortos sem saber o que tava acontecendo. Eles nem podiam voar pra tentar ir pra um lugar melhor, velho. Tudo isso enquanto eles viam todo mundo comendo seus ovos, eles nem tinham onde esconder eles, porque todas as árvores e plantas foram sendo destruídas pouco a pouco para fazerem mesas e cadeiras em outros continentes. Eles foram sendo caçados, comidos e tudo foi se
sendo destruído, até que em menos de 60 anos a espécie dos dodôs foram extintas do planeta. O ser humano nem fez questão de tentar manter a espécie viva. Isso quando tiver algum saco pra registrar os dodôs, porque a quantidade de registro histórico que a gente tem dele é quase nula, é muito pouco. E as poucas que existem são descrições muito rasas de como eles eram. Eu não sei vocês, mas quando eu descobri essa história eu fiquei muito indignado pelos bichinhos, velho. Eles eram total da paz e a gente destruiu a vida deles. E é isso, eu tô tentando passar a história deles adiante. Os dodôs não podem ser esquecidos. Não esqueçam dos dodôs. Eu te amo, Dodô.